João capítulo 1. João capítulo 1. A partir do versículo 15. João capítulo 1, a partir do versículo 15. Amém? Amém. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 15. Diz assim: João testemunha a respeito dele e exclama: Este é o de quem eu disse: O que vem depois de mim tem contudo a primazia, porquanto já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: Quem és tu? Ele confessou e não negou. Confessou: Eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram: Quem és, pois? Tu és Elias? Ele disse: Não sou. És tu o profeta? Respondeu: Não. Disseram-lhe, pois: Declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu: Eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados eram de entre os fariseus. E perguntaram-lhe: Então por que batizas se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu-lhe João: Eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhes as correias das sandálias. Estas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse: Após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim, por isso, batizando com água. E João testemunhou, dizendo: Vi o Espírito descer do céu, como pomba, e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: Aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu, de fato, vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Pai amado, Pai querido, esta é a Tua palavra para esta manhã. Fala ao Teu povo. Usa-me como instrumento em Tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Se eu te fizer uma pergunta esta manhã, onde você gostaria de morar, de habitar, de viver, e você tivesse duas escolhas. A primeira escolha fosse: você vai viver nas Campinas do Jordão. Lembra lá de Êxodo, das Campinas do Jordão? Onde tem leite, tem mel, tem fruta, tem sustento para você e toda a sua família. E a sua segunda opção seria o deserto. Morar e habitar no deserto, onde você tem escassez de alimento, onde você tem escassez de água, onde você tem escassez de bem-estar, tem escassez de vida saudável,
tem escassez de tudo aquilo que você pode considerar que seja bom, tanto para você quanto para a sua família. Creio eu que 100% das respostas seria: eu quero morar nas Campinas do Jordão. E eu sou bobo, né? Afinal de contas, eu tenho o mesmo espírito de Ló. Eu quero ir para um lugar onde os meus olhos contemplam e veem que, olha, aquele lugar ali deve ser muito bom. Isso, meus irmãos, de fato, não há mal nenhum nisso. Não há problema nenhum. Porque essa é a nossa natureza. A nossa natureza é uma natureza impregnada da preguiça, da busca pelo bem-estar próprio, de querer sempre que as pessoas falem coisas boas para nós. Uma natureza que não quer ser confrontada, uma vida que não quer passar por dificuldades, por desilusões, por problemas, por tribulações. Não quer estar ali à margem da famosa bola 7 lá na sinuca, né? Está ali, eu só tenho uma bola. E se eu errar, eu estou lascado. Mas também, se eu acertar, virarei o rei da Mega Sena, né? Então é isso, meus irmãos. A nossa vida nessa terra praticamente se resume a escolhas que nós fazemos. E nós, via de regra, jamais escolheríamos passar por tribulações ou escolheríamos passar pelo deserto. Mas olha que coisa interessante. Quando nós olhamos para a vida de João Batista, aqui no Evangelho de João e também nos outros evangelhos, nós vamos ver uma vida estranha. Estranha por quê? Porque João Batista, ele era filho de Zacarias, de Isabel. Ele era filho de um homem que servia no templo dia e noite. Ele era filho de um homem que pregava, ministrava a outros. Ele era filho de um homem que certamente trazia para a sua casa, para a sua família, conforto, boa comida, sustento, água potável, tudo do bom e do melhor para a sua casa. E creio até mesmo quantas vezes o menino, o garoto João, frequentou o templo junto com seu pai. Quantas vezes, de mãos dadas com seu pai, esse menino deve ter ido até o templo e ouvido uma palavra do sumo sacerdote, dos sacerdotes. Quantas vezes ele deve ter visto o rolo do livro ser ali desenrolado diante dele, e uma palavra proveniente do profeta Isaías, de Jeremias, de Daniel, de Ezequiel, ou um salmo, foi cantado, foi proclamado ali diante daquele menino. Aquele menino tinha de tudo para ter uma formação teológica, tinha de tudo para fazer uma faculdade de direito, de medicina, de engenharia, de nutrição. Aquele menino foi criado num lar saudável, num lar abençoado por Deus, porque até mesmo o seu nascimento foi um nascimento milagroso. Aliás, os seus encontros com Jesus já se davam no ventre da sua mãe. Quando ambas, Isabel e Maria, primas, se encontravam, os meninos meio que já estavam ali querendo esticar as suas mãos para tocarem um no outro, como uma imagem daquilo que viria anos e anos e anos depois. Voltando então, meus irmãos, esse menino, ele tinha tudo para também ser um homem que servia no templo dia e noite. Ele tinha tudo para ter uma esposa, para ter filhos. Ele tinha tudo em suas mãos para ser um homem bem-sucedido em Jerusalém. Um homem reconhecidamente, ou reconhecido pelos outros, por aqueles que atuavam dentro do judaísmo, como um homem de Deus, letrado, conhecedor das escrituras. Ele tinha de tudo. Mas em determinado momento, meus irmãos, ele olhou para a Campina do Jordão, olhou para o deserto, e ele disse: eu vou para o deserto. E é algo que intriga,
Porque se nós pensarmos na sua vida, nós nos perguntaremos por que João resolveu habitar no deserto. Porque João, com tudo do melhor na sua vida, resolveu escolher a pior parte. Sabe por quê, meus irmãos? Porque o deserto não é a pior parte. O deserto é a melhor parte. Que silêncio. Nem o glória a Deus. É isso. Nós não queremos aceitar, meus irmãos, de que o deserto é a melhor parte das nossas vidas. Porque foi no deserto que João foi ensinado qual era a missão dele. Foi no deserto que João, muito mais do que numa sala de aula, aprendeu que não é qualquer um que serve a Deus. Foi no deserto que João foi forjado. Foi no deserto que João foi preparado para recepcionar e preparar todo o caminho para o Salvador. Ele certamente passou muito calor, certamente passou muito frio. Como diz as Escrituras, ele não comia arroz e feijão. Ele se alimentava de gafanhotos, de mel. Como diz as Escrituras, ele não estava de terno e gravata andando por Jerusalém. Ele estava com roupas humildes, trapos, porque para João, meu irmão e minha irmã, essa vida não valia de absolutamente nada, porque João tinha uma missão, e a sua missão era preparar o caminho para o Cordeiro. João escolheu o deserto, porque João sabia que Deus havia colocado sobre os seus ombros o peso de uma missão, e não poderia ter nada na sua vida que viesse distraí-lo da sua missão. Desculpe, irmãs, mas nada contra as irmãs. Não haveria esposa, não haveria filhos, não haveria absolutamente ninguém, nem mesmo seus pais, atrapalhariam a sua missão. João se colocou voluntariamente como um habitante do deserto, porque João, meus irmãos, queria estar mais próximo de Deus. João não queria estar próximo espiritualmente só de homens, só um relacionamento humano, mas João entendeu que se ele não estivesse na solitude, se ele não estivesse na solidão, das dificuldades, ele jamais se aproximaria de Deus. Ele jamais estaria à disposição de Deus para cumprir a missão para a qual ele foi designado. Vamos trazer para nós agora. Imagina só, João, como ele era, vivendo os nossos tempos. João, do jeito que ele pensava, do jeito que ele era, vivendo os tempos de uma igreja nababesca, de uma igreja idólatra, de uma igreja preguiçosa, de uma igreja sempre cansada, de uma igreja que Deus, a todo momento, quer enviar para o deserto para aprender, mas ela não quer ir. Ela prefere as campinas do Jordão, onde ela não aprende absolutamente nada. Pergunte a um pescador ou a um marinheiro quando é que ele aprende de fato a controlar o barco. Pergunte a um piloto de avião onde é que ele aprende a controlar o avião, se não é nas várias e várias quedas que ele tem lá no simulador. Porque depois, quando for a vera, ele não pode cair. Mas no simulador ele tem várias e várias quedas para aprender a pilotar. João, meus irmãos, ele nos ensina que, ao contrário do que pensamos,
O deserto não é um lugar de choro e de pranto. O deserto é um lugar onde nós encontramos a face de Deus. Quando Deus liberta o povo do Egito, eles chegariam à terra prometida em poucos dias. Alguns dizem até uma semana. Mas eles levaram 40 anos para chegar. O que explica isso? Por que 40 anos? Porque eles tinham que aprender. Quando Deus começou a conduzir aquele povo pelo deserto, Deus viu: esse povo não sabe nada. Eles não podem chegar nas campinas do Jordão dessa forma, sem saber nada. Eles precisam me conhecer. E só conhecemos a Deus, meus irmãos, no deserto. Ninguém conhece a Deus sendo preguiçoso. Ninguém conhece a Deus vivendo um evangelho de prosperidade. Ninguém conhece a Deus, meus irmãos, com uma vida de mar calmo. Não conhece, não. A gente só tem um relacionamento verdadeiro com Deus quando o bicho pega. A gente só tem um verdadeiro relacionamento com Deus quando a gente está no deserto e olha para um lado e para o outro. Você pode ter a irmãzinha fulano, o irmãozinho Beltrano orando por você, mas tu sabe que se tu não ajoelhar naquele deserto ali e não se derramar diante do Senhor, tu não vai sair dali. João escolheu ir para o deserto porque João tinha uma missão, e a sua missão era o quê? Preparar o caminho para o Senhor, preparar o caminho para a sua primeira vinda. Nós, meus irmãos, temos uma missão. E qual é a missão da igreja? Preparar o caminho para a segunda vinda de Cristo. Essa é a nossa missão. Mas como nós vamos preparar o caminho? Como nós vamos preparar pessoas? Como nós vamos pregar o evangelho, o verdadeiro evangelho? Se nós não queremos o deserto, se nós não queremos um momento de aprendizado, se nós não queremos crescer na presença de Deus, se nós não queremos nos relacionar verdadeiramente com Deus. Meus irmãos, eu vou falar algo aqui para vocês, mas não é para assustá-los. Mas é apenas para reforçar o quanto isso é difícil mesmo. A grande maioria dos homens de oração na história da igreja foram homens que atravessaram todo tipo de enfermidade. É só você pegar a história de cada um deles. Passaram por toda espécie de problemas físicos, emocionais, porque eles fizeram a mesma escolha que João fez: ir para o deserto e se relacionar com Deus. Mas nós, que somos santos na presença de Deus, mas ainda somos pecadores, quando escolhemos nos aprofundar num relacionamento mais íntimo com o Senhor, nós sofreremos, meus irmãos, porque o Senhor é santo. Porque o Senhor é puro. Porque o Senhor é amor, mas é fogo que consome. Se o Senhor triturou o seu próprio filho no madeiro, por que Ele não vai nos triturar também? Se o Senhor se alegrou, e a Bíblia diz que Ele se alegra com a morte dos santos, se Ele se alegrou com a morte do seu filho por conta da nossa salvação, por que, meus irmãos, nós achamos que Deus quer que a gente tenha vida fácil? Que Deus é esse, meus irmãos? E aí, toda vez que passamos por problemas, passamos por dificuldades, temos a tendência sempre de perguntar: por que eu, Deus? Por que eu estou passando por isso? Por que está acontecendo isso na minha vida? Eu vou na igreja, eu dou dízimo, eu oferto, poxa, eu oro, por que eu estou passando por isso? Porque talvez Deus esteja dizendo para você: eu quero você mais próximo. E proximidade com Deus gera morte. Proximidade com Deus gera
queimaduras graves, gera problemas. E aí, então, para nós, meus irmãos, que sabemos disso, a gente escolhe as Campinas do Jordão. Eu ir para o deserto, estou fora, porque eu sei que eu vou sofrer lá. Mas eu vou sofrer lá, não é por causa da sequidão, não é por causa do sol escaldante, não é por causa da noite fria, mas eu vou sofrer lá porque Deus vai. Prova disso é que João poderia ter morrido como um homem de altíssimo padrão espiritual em Jerusalém, não é verdade? Mas quando nós olhamos para a história de João, o resultado dela, a gente pensa e se pergunta por quê? Um homem tão próximo de Deus, um homem que preparou o caminho para Jesus, um homem que batizou o Senhor Jesus, um homem que batizava pessoas, um homem que pregava o Evangelho, um homem que falava contra o adultério de reis, falava contra os pecados das autoridades, um homem que dizia: arrependei-vos dos seus pecados enquanto há tempo, um homem que pregava arrependimento, um homem que pregava conversão, regeneração. Por que esse homem teve na sua vida um fim sendo degolado por ordem de uma prostituta? Porque Deus não providenciou um fim mais nobre, um fim mais digno? Por isso, meus irmãos, porque nada na presença de Deus é fácil ou é do jeito que nós queremos. O deserto nos chama todos os dias. O deserto nos convida todos os dias. Nós somos chamados para irmos ao deserto todos os dias. A igreja precisa estar no deserto, meus irmãos. Se a igreja não for para o deserto, como a nação foi lá em Êxodo, se a igreja não for para o deserto, como João foi, nós não viveremos um relacionamento sadio com Deus. Nós não viveremos um relacionamento verdadeiro com Deus. E quando eu falo de deserto, meus irmãos, é a posição que nós tomamos em nossas vidas. Não é você chegar hoje em casa, ajoelhar no seu quarto: Senhor, manda tribulação, manda problema. Não é isso que eu estou falando. Deserto, meus irmãos, é você com Deus todos os dias, se relacionando profundamente, dependendo dele profundamente, bebendo das águas que brotam do trono de Deus profundamente, se alimentando do Senhor, estando sensível à voz do Espírito, fazendo aquilo que Deus quer, não o que você deseja, se deliciando com a vontade, com os planos de Deus para a sua vida, não com seus próprios planos terrenos. Isso é viver no deserto, abdicar de tudo, abdicar de tudo, abdicar de amizades, abdicar de relacionamentos. Não estou falando marido e mulher, estou falando relacionamentos entre pessoas. Abdicar de promessas alheias. Às vezes abdicar até mesmo de um trabalho. Porque como nós cantamos aqui de vez em quando, as nossas vidas não nos pertencem mais. Nós temos um dono. Mas muitas vezes queremos nós mesmos sermos os donos das nossas próprias vidas. Queremos tirar Jesus da posição de autoridade, de dono das nossas vidas. O próprio João, em determinado momento, preso, ele mandou os seus discípulos ir a Jesus para perguntar: mas era só isso? O Senhor chegou, eu lhe batizei, agora eu estou preso. Era só isso que o Senhor queria que eu fizesse? Até João teve o seu momento ali de dor, de medo, de desespero, porque óbvio que ele queria viver mais, mas ele já tinha feito aquilo que Deus
o enviou para fazer? Preparar o caminho para a vinda do Cordeiro. Meus irmãos, nós somos os responsáveis por preparar o caminho para a volta de Jesus. Para terminar, aí nós vemos um monte de crentes perguntando: por que Jesus não volta agora? Nossa, as coisas já estão tão difíceis, tanta violência, tanta falta de amor, tanta apostasia, tanta igreja que não é igreja, tanta coisa acontecendo, por que Jesus não volta agora? Porque nós não estamos no deserto, meus irmãos. Porque a igreja não está preparada para receber o seu Salvador. Isaías, se eu não me engano, o capítulo 62 ou 65, fala que a noiva ela precisa estar ataviada para receber o noivo. E aqui, meus irmãos, o nosso ataviar, o nosso preparar, não é numa clínica de dia da noiva. O nosso preparar é no deserto. Ali toda a maquiagem vai ser retirada. Ali toda a máscara, toda a imagem, toda a semelhança a esse mundo vai ser consumido pela imagem e semelhança do Cordeiro. É ali que nós vamos chorar, sofrer, mas é ali que nós vamos olhar para Deus, é ali que nós vamos nos relacionar com Deus, é ali que nós vamos aprender de Deus. E só há um lugar onde nós nos relacionamos e aprendemos com Deus, é o deserto, meus irmãos. Não tem outro lugar. Depois de batizado, para finalizar, eis que Jesus é enviado pelo Espírito para onde? Ele não foi enviado para o palácio. Ele não foi já enviado para a Galiléia dos Gentios, que é o texto que vem após. Ele não foi enviado já para pregar aos gentios. O Espírito conduziu para o deserto. E depois, quando ele vai à Galiléia dos Gentios para pregar a palavra, e quando ele é ouvido, quando vidas são transformadas, isso, meus irmãos, só foi possível porque ele passou dias no deserto. Mesmo com toda a sua preparação, mesmo ele sendo Cristo, Filho de Deus, Salvador, Deus encarnado, Emanuel aqui na terra, pisando nessa terra, foi necessário que até mesmo ele fosse para o deserto. E lá então veio o grande teste da sua vida, a grande prova. E a grande prova não foi se ele orava melhor ou não que outros. A grande prova não foi o quantos dias ele jejuou. A grande prova foi: conhece a palavra? E cada uma das 3 provas a que ele foi submetido, ele foi aprovado. Provado, aprovado. E só então ele sai do deserto e vai à Galiléia dos Gentios pregar o reino de Deus. Como nós, meus irmãos, como nós seremos enviados à Galiléia dos Gentios se nós nem queremos passar um tempo no deserto? Se nós nem queremos passar esse tempo conhecendo a Deus profundamente, antes de falarmos da parte dele. Todos os meses nos lembramos da morte e ressurreição de Cristo. E muitas vezes nós esquecemos de que participar da sua morte e da sua ressurreição não é só um ato que nos conduz à salvação. Não é só um ato de salvos. Não é só um ato da igreja. Não é apenas um ato de trazer à memória aquilo que Cristo fez. Mas é também, meus irmãos, um momento em que nós nos voltamos e contemplamos o deserto. É o momento em que nós olhamos para o pão e para o cálice e lembramos de todo o sofrimento do nosso Senhor. E lembramos que o próprio Senhor Jesus disse
que quem quer segui-lo, pegue a sua cruz e o acompanhe. Que Deus nos ajude a, quando tivermos a opção, escolhermos o deserto. Porque é lá, meus irmãos, que nós vamos conhecer a Deus verdadeiramente. São nas madrugadas de choro e de pranto que nós vamos conhecer a Deus verdadeiramente. São nos momentos de dor, de luta, em que nós vamos conhecer verdadeiramente a Deus. Senhor, nós queremos pedir ao Senhor que nos ajude. Nos ajude que, nas oportunidades que tivermos, que nós venhamos, Senhor, corajosamente escolher um relacionamento contigo. Escolher a melhor parte que parece-nos, Senhor, a pior parte, mas que na verdade é a melhor parte, porque é a parte onde nós estaremos face a face com o Senhor. E mesmo, Senhor, que nos seja imposto sofrimento, dor, nós, Senhor, ainda assim nos alegraremos, porque sabemos, Senhor, que estamos Te conhecendo mais profundamente. Ajuda-nos, ó Deus. Ajuda-nos, ó Senhor, a termos a coragem necessária para enfrentarmos o desafio do deserto. Abasteça-nos, porque sabemos que o Senhor não nos deixará sem alimento. Abasteça-nos, portanto, do Teu alimento, quando lá estivermos, e nos ajude, não a sair de lá, mas nos ajude a crescermos lá, para, Senhor, podermos proclamar o Teu poder, a Tua glória, a Tua majestade, em espírito e em verdade. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.